Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal para encerrar o domingão com muita informação importante, né? Nem sempre dizer que é importante quer dizer que é boa informação. Às vezes é complicado a gente pesquisar boas informações. Na verdade, a gente vem passando por momentos difíceis e turbulentos no nosso Brasil. E eu começo trazendo uma matéria nesse sentido. Essa matéria aqui é do jornal O Estadão. E olha só o quanto o judiciário já não tem sequer a preocupação de esconder o seu ativismo político, já não tem a menor preocupação em expor os planos que ele tem contra adversários políticos. Olha só essa matéria do Estadão. Após indicações no TSE, próximo passo de Moraes é tornar Bolsonaro inelegível e caçar Carla Zambelli. Pois é, você deve estar sabendo que o ministro Alexandre de Moraes teve uma reunião com Lula, inclusive teve um churrasco banhado a picanha Prime da melhor qualidade, onde os celulares foram impedidos de entrar. Teve uma turminha que entrou, a Marina Silva não quis comparecer, onde mostra o racha acontecendo dentro do próprio governo Lula, mas algumas figuras marcantes, como o próprio Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, compareceram nesse churrasco. A grande questão é que 2 novos ministros foram indicados ao TSE. 2 novos ministros que Lula indicou depois de reunião com Alexandre de Moraes, ou seja, pessoas indicadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, com essa cúpula do TSE já formada, eles já têm força o suficiente e base o suficiente para fazer aquilo que é o plano deles: deixar Bolsonaro inelegível e caçar Carla Zambelli. Dá uma olhada só o que o editorial da Rosiane Kennedy escreve aqui. Corte Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes aguardava apenas as indicações para as 2 vagas do Superior Tribunal Eleitoral, TSE, para avançar com o processo que deve tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Na corte, também é dada como certa a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, alvo do inquérito das fake news. Enfim, Dallagnol já caiu, Crivella também foi um apoiador de Bolsonaro, já caiu hoje, e Carla Zambelli já está com como se diz, com o mandato em perigo graças a decisões do TSE. Então, assim, a gente sabe que vai acontecer um limpa em todos aqueles de direita. Outro alvo é o André Fernandes, a gente sabe disso. Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira também são alvos passíveis de serem derrubados. Carla Zambelli, que é uma campeã de votos, tem milhares de votos, mas isso eles não importam. O deputado mais bem votado do Paraná caiu. Tá? Então, assim, o sistema e o regime que nós vivemos hoje é esse. Apesar de tudo, a gente sabe que muitas pessoas, inclusive as que apoiaram o governo Lula, vêm observando essa crescente onda de desmandos. Eu estou lendo um livro agora do Garchagin, chama-se Pare de Acreditar no Estado. Eu achei muito interessante porque ele faz uma comparação de que o brasileiro odeia os políticos, mas ama o Estado. É assim que os brasileiros foram doutrinados. E ele faz uma comparação da política com o futebol, que antes as paixões do brasileiro eram o futebol. Hoje as paixões do brasileiro é a política. E no jogo de futebol funciona assim. Todo mundo gosta de xingar a mãe do juiz, odeia o juiz. Mas quando o juiz rouba para o lado do seu time, tá tudo bem, meu time vai ganhar. Aquela falta que formou o pênalti, você sabe que não foi falta, o seu jogador cavou aquilo e o juiz deu. Aí, tá tudo bem. Pois é, será que isso é justo? Então, tem gente já do outro lado da esquerda que está começando a perceber que, peraí, e a hora que esse juiz se virar para o outro lado? Eu não reclamei, agora eu vou poder reclamar depois? Pois é, a água bate no bumbum, né? Bora trazer um outro editorial do Metrópolis para vocês. O olho de Lula está mais voltado para o mundo do que para o Brasil. O que é o grande tchan aqui dessa matéria? Quem escreveu?
É o blog do Noblar. Se existe alguém mais esquerdista do que o Noblar, eu não conheço. Mas a grande questão é, ele fez críticas ao Lula aqui e bem coerentes. Ele levanta um dado aqui, bem interessante. Nesse período de mandato do governo, Lula vem acumulando derrotas no Congresso Nacional. Mas olha o dado que o Noblar traz aqui pra gente. Nesse período do governo, Lula já se reuniu com 30 líderes de outros governos. E só 19 parlamentares da sua própria base. Ou seja, o olho do Lula está lá fora. E aqui dentro está implodindo, está acabando. E ele parece não se importar. O que me chamou a atenção aqui foi o quanto o Noblar, ao criticar, fez críticas à Janja. Aqui que a Janja está do lado dele o tempo todo, preocupando com a saúde, impede que Lula se mate de trabalhar, tece o caminho, talvez até a cueca do Lula é ela que escolhe. Ou seja, ela é a presidente da República. E ele critica essa postura descabida e essa medida descabida da Janja. E aí a turma da esquerda, com o amor que eles têm, partiram para cima do Noblar aqui. Eu achei isso muito interessante aqui de constatar para vocês esse dado que o Noblar trouxe. 30 já membros de outros países com reunião, que não deu em nada, e aqui dentro 19 deputados da base, e que ele mal consegue dialogar. Enfim, cita até a questão do período em que Lula foi preso e que o que ele mais sentia falta era dialogar. Será que acostumou a ficar sem dialogar com os brasileiros? Pois bem, é o ódio, né? Rancor. É o que eu percebo. O Noblar levou pedrada. Eu te parabenizo pelo editorial aí, Noblar, tá? Tem que ter coerência mesmo. Apesar de ser de esquerda, você criticou e as críticas são bem-vindas. Bora lá, pessoal. 17 ministérios de Lula podem desaparecer se o Congresso não votar a MP do governo. Essa matéria aqui é do CNN Política, tá? E tô falando da reestruturação dos ministérios. Eu já tinha falado desse editorial aqui para vocês. O governo Lula corre contra o tempo para não deixar que as medidas provisórias que reformulou os ministérios no começo do seu governo perca a validade. Dia 1º de junho, tchau, tchau, companheirada. Qual que é uma característica massiva do governo Lula? Trocar, toma lá da cá. Isso era vamos dizer assim, uma bandeira do presidenciável Bolsonaro em 2018 que o levou à eleição. Ou seja, contra o toma lá da cá, contra a mamata. E essa é uma característica do governo Lula. Tanto é que ele já começou aumentando os ministérios de 22 para 37. E aí, alguns anencéfalos aí acham que isso é interessante. Isso é bom, que coisa boa. Boa, nós temos que pagar mais isso. Não é à toa que você está vendo essa escalada de impostos aí para a gente bancar a companheirada do Lula. Enfim, mas quando a gente fala de reestruturação dos ministérios, a gente pega o gancho da matéria do Noblar, que eu li agora para vocês, incluindo com essa matéria da CNN, e a gente mostra, Lula não tem diálogo. Eu tô torcendo para ver o que vai acontecer se o Lira dá essa pancada no Lula e deixa os ministérios cair. Como é que fica? Você já pensou o caos? Mas eu tô pagando para ver. Eu tô torcendo para isso acontecer, para ver para onde vai essa companheirada. Se Lira faz isso com Lula, meu amigo, aí o jogo começa a desandar, aí que Lula implode de vez. Eu tô pagando para ver isso aí, eu tô querendo ver isso aí, tá? Bora falar de CPMI agora com vocês? Vou trazer uma matéria aqui do Carta Capital, um jornal de extrema esquerda. Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid, os militares na mira da CPMI de 8 de janeiro. Em menos de 48 horas da sua instalação, a comissão já recebeu 48 pedidos de quebra de sigilo. Não é pouco não, gente. Não é pouco não, tá? Na verdade, só de requerimento tem quase 400. Quebra de sigilo, 48. O que é o problema da tal quebra de sigilo? A quebra de sigilo, ela dá um alarde muito grande. Tá? Um alarde muito grande. Só que aqui, a Carta Capital é lógica, ela vai puxar para o lado da esquerda, um jornal de extrema esquerda, ela não vai mostrar que também tem um pedido da quebra de sigilo
de pessoas ligadas diretamente ao governo Lula e ao STF, tá? Vamos lá. Uma resposta para vocês aqui. Poderia o STF, ministros do STF serem convocados? Poderia o Lula ser convocado para depor na CPMI? Não. O entendimento majoritário hoje, inclusive, já é esposado pelo próprio STF, é que não. Os ministros, os líderes dos poderes não podem ser convocados. Por quê? Porque isso aí violaria a separação dos poderes. Mas e os assessores diretos? Tá? E vamos dizer, General Heleno, o Mauro Cid, o Braga Neto, esses são da era Bolsonaro. Mas e o Capelli, que foi o interventor? Pode. E o Dino? Pode. E o General Gonçalves Dias? Pode também. E o Randolph? E o Janones? Pode também. Então essa turma pode ser objeto? Pode sim. Então a grande questão aqui é, em alguns casos, o assessor ou a pessoa ligada causa uma bomba ainda maior do que a pessoa diretamente. Lembra do caso Bessias, do telefonema do tchau querida, do Lula e da Dilma? Pois é, o Bessias é que foi interceptado. O celular do Bessias, que era assessor direto da Dilma e causou aquele estardalhaço. A grande questão aqui é que hoje eu tenho uma visão. Não temos só 3 poderes, tá? Eu brincava que a minha brincadeira é que tem 5 poderes no Brasil, tá? Um dos poderes é o legislativo, outro é o executivo e o outro é o judiciário. Esses são os 3 oficiais. Aí nós temos mais 2. A mídia. A mídia é forte demais, vocês não têm noção do poder que essa mídia tem. E, na minha visão, o que desestruturou o Bolsonaro chama-se mídia. Então, quando tem uma quebra de sigilo do General Heleno, dizendo, nós vamos pegar eles de jeito. Aí a mídia vem, General Heleno ameaça o Congresso. General Heleno ameaça o STF. Aí a mídia reverbera aquilo por dias. E aí, quem não tem um senso crítico e vai direto só numa fonte de notícias, ou seja, o sábio de um livro só, ele vai acreditar naquilo. E o 5º poder que eu digo para vocês é os caminhoneiros. Lembra do que aconteceu em 2016? Deixa essa turma parar. Mas calma, esses caminhoneiros ainda estão guardados o tempo certo deles. Quem sabe a gente possa confiar nos caminhoneiros, uma vez que o exército já não dá para confiar, né? Quem sabe? Vamos esperar para ver o que pode acontecer disso aí. Vamos partir para outra matéria aqui. Essa aqui está causando um burdunço aqui entre os apoiadores do Bolsonaro. Está causando um racha aqui na discussão, tá? Esse site aqui é um site que é mais voltado à direita. Vocês conhecem, um site que eu sempre cito aqui é o Terra Brasil Notícia. Deus acima de tudo e de todos é o slogan dele. Então é de direita. Vocês sabem que sempre traz pautas referentes aqui, inclusive ao ex-presidente Bolsonaro. Mas olha só, Bolsonaro vai propor armistício com o STF e busca reatar boas relações com ministros da Suprema Corte. O ex-presidente Jair Bolsonaro abandonou a retórica bélica outrora direcionada a ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, caso seja condenado a ilegibilidade pelo TSE, pretende recorrer justamente ao STF. Desde que deixou a presidência, aliados de Bolsonaro afirmam que ele serenou os ânimos. Isso aqui é crédito da matéria Metrópolis, né? Então, a Terra Brasil usou como crédito o jornal Metrópolis. Eu cito a vocês sempre as fontes da informação que eu trago aqui, até para essa turminha maluca aí não vim com esse blá 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 de fake news. Eu sempre cito a fonte, tá? Bora entender isso aqui. Bolsonaro se alinhando ao STF. Uma ala da base apoiadora do ex-presidente Bolsonaro está encarando isso como traição. Poxa, depois de tudo, mostrando o autoritarismo, a escalada autoritária do judiciário, Bolsonaro agora vem se alinhar. É um covarde, acovardou. Tem uma ala que está pensando assim. Já tem uma outra ala que tem uma outra visão. Tá? E aqui eu me filio a essa ala aqui, tá? Apesar de eu deixar muito claro para vocês que eu sou um grande apoiador do Tarcísio, tá?
Eu não me configuro aqui como o bolsonarista. Eu acho que o Bolsonaro foi um grande líder, sim, mas eu hoje sou mais tendente a dizer que o nome é Tarcísio de Freitas. Nunca menti isso para vocês, tá? Para mim, Tarcísio de Freitas eu acho que bateria um bolão. Mas aqui eu vou defender o Bolsonaro porque eu acho que ele foi um grande líder, sim, tá? Não tem essa visão que essa turma maluca aí tem, que Bolsonaro foi um monstro comedor de criancinhas, de jeito nenhum. Bolsonaro foi um grande líder, deixou um grande legado e para mim o principal legado que Bolsonaro deixou chama-se Tarcísio de Freitas. Tá bom? Mas vamos lá. O que vocês têm que entender? Na atual conjuntura, Bolsonaro hoje não tem poderes. E nós temos um órgão que centralizou todos os poderes universais, absolutos e supremos na sua mão, que é o Supremo Tribunal Federal. Eles têm poder para prender Bolsonaro, eles têm poder para tornar inelegível, eles têm poder até para separar o casamento dele com a Michelle Bolsonaro, tem poder até para fazer um exame de DNA e falar que a Laurinha não é filha dele. Vocês sabem que é assim. E tem poder para caçar todos os deputados. Primeira matéria foi o quê? Zambelli está na mira. Então, continuar com o ataque ao STF agora, sem poderes, não vai atingir só o Bolsonaro, vai atingir toda a direita e parlamentares alinhados com Bolsonaro. Agora, se ele mantém uma retórica de amistício, como a matéria diz aqui, ele abranda isso um pouco. Você tem que saber a hora de recuar. Só Alexandre Tzu, a arte da guerra. Você tem que saber a hora de atacar, a hora de recuar. Leia O Príncipe de Maquiavel. Você tem horas que você tem que saber que não é aquela postura que você tem que levar. Então, essa ala pensa assim, não é uma estratégia. E agora, por mais doído que seja, é a estratégia certa. E eu tenho essa visão, tá? Eu tenho essa visão, eu acho que é a estratégia certa. E no seu comentário, é covardia ou estratégia? Eu acho que é uma estratégia certa, até porque seria burrice agora bater de frente com o STF. Não faz sentido. Tá? Bora continuar de matéria para vocês? Matéria do R7 para vocês, viu, gente? Ó, eu sempre digo para vocês, ó, amanhã é segunda, acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. Você tem que trabalhar mais, senão a gente não consegue manter o pai dos pobres na presidência. Afinal, essa matéria do R7 diz que a presidência gastou 310 mil reais em coisas importantíssimas para a população. Redes de futebol, persianas, taças, sofás e cama, tudo contratado sem licitação. Pois é. Existe uma lei que é a lei das licitações, a lei 8666. Mas, além dessa, tem outros. Tem 5 modalidades de licitação ao todo. Pregão, tomada de preços, enfim, são 5, tá? E compras até 50 mil reais, eu não preciso de fazer licitação. Eu posso comprar com aquele amigo do colega, eu posso comprar com aquele companheiro, não tem problema nenhum, tá? Desde que o povo pague, que mal tem? Que mal tem? Deixa o povo pagar, afinal, Lula precisa colocar o bumbum dele numa cadeira de couro confortável, com reclinação boa. Tem que ser assim, afinal, é o presidente, não é? Socialista, não é isso? Pois é, ironia à parte, vocês sabem muito bem que quem está bancando todos esses luxos extremos aí somos nós. E assim, se tem uma característica deste governo é saber utilizar isso bem ao seu favor. Você vê aí as viagens que nós estamos bancando. Então, esse aqui é só um recadinho só para te lembrar que amanhã é segunda-feira, acorde mais cedo e durma mais tarde, senão a galera do L aí não vai conseguir bancar o Lula com as suas mordomias. Inclusive, teve churrasco com picanha nobre, tá? Vinhos caríssimos lá no Palácio do Planalto. Sem contar que agora também eles te desarmam, vão tirar a arma sua, vão tirar as suas armas, mas vão aumentar a segurança do Lula, da Janja, colocar vidro blindado em tudo, sensores, drones. Então prepara aí que vai R$500 mil a mais para você gastar. Então, lembrando a você, amanhã é segunda-feira, acorda mais cedo e dorme mais tarde, senão você não consegue dar essa vida de socialista do Lula e da Janja, tá bom? Bora lá, mais um editorial para vocês agora do Metrópolis. Pessoal, vamos lá, eu não posso ser leviano com as matérias, tá? Então, dessa vez eu tenho que falar que o STF acertou, tá bom? Dessa vez a decisão do STF foi acertada.
O STF confirmou: demissão sem justa causa não precisa de justificativa, tá? Esse editorial é do jornal Metrópolis. E o que eu preciso dizer para vocês? Isso aqui causou um espanto muito grande em todos aqueles que são empresários. Eu fui empresário há muito tempo, agora eu tomo conta do escritório de advocacia, tem pessoal que trabalha comigo e também tem o nosso canal aqui e a gente já está trabalhando aí em um jornal também para tá colocando para vocês. O que é a preocupação de todo e qualquer empresário? Você não poder mandar o seu funcionário embora. Você sabe a hora que o seu negócio aperta. Tem horas que você tem um funcionário excelente, mas as contas não vão bem. Você vai ter que dispensá-lo. Então, a ideia que o STF tinha anteriormente, que quase poderia dar, é que você não poderia mais mandar o seu funcionário embora. Você tinha que quebrar para manter aquele seu funcionário ali. É uma norma da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil aderia. E eles queriam quebrar um decreto de 1996 do Fernando Henrique, que falava, não, nós não vamos cumprir essa norma aí da OIT, não. Tá? Por quê? Porque senão nenhum funcionário, nenhum empresário dá conta de viver no Brasil. E agora o STF confirmou essa decisão aí. Então, assim, não vou ser leviano, quando tem que acertar, acertou, né? Então, tá bom. Pelo menos uma notícia boa no meio desse caos todo. Bora lá que tem mais para vocês. Vamos lá. Olha só, matéria do Estadão. O plano de carro popular é um desastre, um absurdo do ponto de vista social, avalia Samuel Pessoa. Samuel Pessoa é um economista, tá? E ele foi entrevistado e ele falou que esse plano do governo Lula de voltar com o carro popular é uma aberração. E eu concordo em número, gênero e grau com eles. Também sou formado na área, tá? Para quem não sabe aí, estou concluindo meu MBA em economia, mas eu já concluí, graças a Deus, com aprovação total, meu mestrado na Universidade de Miami de Comércio Internacional, e é lógico que é relacionado à economia. Tem horas, e aqui eu vou citar até uma menina que eu sigo muito, tem um trabalho excepcional, inclusive no TikTok, é Olivia Sincera. Tá? É o seguinte, às vezes o governo resolve investir, dar benefícios para aquelas empresas que já estão fadadas, para aqueles movimentos do mercado que estão fadados ao retrocesso. Brasileiro nenhum quer carro pé de boi que não tem no mínimo um ar-condicionado, um airbag, querem tirar os airbags, questão de segurança. Eles querem baratear o carro vendendo, sabe, carroça de motor para o povo. Isso aí é contraproducente porque o povo não quer isso. Eles têm que fazer um trabalho cíclico para que o brasileiro possa ter renda. Esse negócio de reduzir aí não vai dar certo. Então, o que é a grande questão? Às vezes, investe-se em alguns insumos, em alguns produtos, que assim, já não é mais aquilo que a população quer. Tem um caso marcante dos Estados Unidos que é o seguinte, investiram numa modalidade de cereal, tá? Eu não lembro se era o trigo ou o milho, acho que foi o milho, lá nos Estados Unidos, e eles tinham uma forma de produção. Então, estava tendo muitas isenções, ou seja, o governo americano dava subsídio para que aqueles produtores de milho pudessem produzir aquilo. Só que o povo já não estava querendo mais ter toda aquela produção, e preste atenção, para você comprar de fora, saía 30% mais barato do que a produção nacional. Então o governo americano tinha que pegar os seus impostos e bancar 30% daquilo. Ou seja, para ele ficar do preço internacional. Não é mais lógico você comprar internacional? Então, a produção brasileira de carros nacionais básicos é mais ou menos isso. Nós vamos bancar subsídio para vender um carro popular pé de boi, enquanto que a gente poderia estar investindo, sim, na importação de produtos com mais barato, reduzir IPI, tanto para o carro quanto para outras indústrias que estão começando a bombar aí, entendeu? Então, assim, sabe, tem os carros elétricos que a China produz, que lá na China sai baratinho, zero imposto, e traz esses carros aqui para o Brasil. Mas tem que fomentar a indústria, Sandra, a indústria aqui tem que gerar emprego. Cara, nós somos um país do agro. Cara, vamos fomentar a indústria do agro. Se você ler o Davi Ricardo, você vai ver que o princípio da especialização, a gente tem que fazer aquilo que a gente é bom, produzir aquilo que a gente é bom e vender ganhando muito.
que aí a gente tem dinheiro para comprar outras coisas. Então, isso é básico da economia. Mas o mais interessante aqui, que eu gostei dessa matéria aqui, vocês sabem que eu acho interessante, é os comentários dos esquerdistas. Leidrock. Onde estava esse economista quando Bolsonaro cagava na cara do pobre? Olha só que comentário mais charmoso. O Rafa Flitt falou Samuca, de 4 vagas na garagem com 4 SUVs. Melhor baixar em 10% dos carros do que baixar o preço do jet ski. Quanto economista inteligente dando palpite no trabalho do Samuca, né? Do Samuel Pessoa. Pois é, essa é a linha de raciocínio dele. Vamos lá. Agora, isso aqui é grave, tá, gente? Isso aqui, pra gente encerrar, a gente subestimou isso aqui uma vez já. E isso me preocupou, tá? Eu quase fui embora com essa bobeira aqui, fui pra UTI e subestimar isso é um risco, tá? Matéria do Conexão Política. E eu quero alertar você. A chance de uma nova pandemia é muito alta. Já falou a OMS, já falou o diretor do Butantan, tá? A possibilidade do Brasil enfrentar novas pandemias no futuro é consideravelmente alta e é crucial que as autoridades estejam preparadas para lidar com essa realidade. E aí é o problema. Agora já imaginou uma pandemia com o governo Lula? Você já imaginou? Aquele governo do não se faz copas com hospitais, lembra disso? Aquele governo dos hospitais sucateados, lembra disso? Pois é. É perigoso, é temerário e assim, a gente tem que estar com os olhos bem abertos e se precaver, tá? Se precaver bastante. E a gente sabe que é o tipo de governo, é o tipo de gestão que esconde dados, que não tem transparência, que põe sigilo em dados, diz que eu vou acabar com o sigilo. Mentira. Mentira. Primeira chance, vai lá e mete sigilo em tudo, falseia dados, usa a imprensa, coloca a imprensa a seu favor. Então, assim, não querendo ser alarmista, mas sendo precavido, se cuida, tá? Já começa a cuidar da sua saúde, vai fazer um exercício físico, aprimora, tá acima do peso, melhora, porque a chance dessas variantes da Covid aumentarem, tá aí, é uma indicação da OMS, é uma indicação do Butantan, tá? E pagar para ver é temerário, é arriscado, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Desculpe o vídeo longo, né? Quase meia hora de vídeo, gente, mas hoje é porque é domingão, né? Convenhamos, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, tenha gostado do material que a gente trouxe aqui para você. E amanhã, segunda-feira, eu tô vindo aqui, tá? Tô vindo aqui pra gente poder discutir um pouquinho mais sobre tudo que tá acontecendo. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.